Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Mas. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, um pé de um lado, um pé do outro. Vocês já entendem. Episódio de hoje, A Volta dos Magos. De Manuel Komroff. Então, Manuel e não é português, Komroff e não é russo. Quem é essa pessoa? Manuel Komroff é um escritor dos Estados Unidos, nascido em 1890 e falecido em 1974. Empolgadaço com as ideias socialistas da sua época, Komroff foi para Petrogrado assim que a Revolução Russa começou e virou editor-chefe do The Russian Daily News, publicado em inglês na Rússia durante a Revolução. Vai vendo. Quando os comunistas tomaram o poder, ele foi para Xangai trabalhar um tempo no The China Press antes de voltar para os Estados Unidos e aquietar o facho. Komroff escreveu peças de teatro, roteiros, 45 romances e ainda trabalhou como tradutor e editor. Uma das suas obras mais famosas é a sua edição de Viagens de Marco Polo, publicada em 1926, mas também passeou pelas vidas de Júlio César, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Napoleão, Maria Antonieta e Carlos Magno, entre outros. Outras obras editadas por ele que marcaram a indústria literária de seu tempo e de seu local foram Guerra e Paz e Os Irmãos Karamazov. Para quem gosta de ler sobre a arte da escrita de romances, deixo aqui a dica de Como Escrever um Romance, publicado em 1950. Komroff escreveu, então, o conto A Volta dos Magos, que trata do retorno dos três reis magos à sua terra natal, após o encontro com o menino Jesus. Neste retorno, os três magos estavam, então, diferentes. Quando eles chegaram àquele local, Belém, na verdade, quando eles entraram em Jerusalém e encontraram Herodes, eles haviam se despido das roupas de viagem, que camuflava a sua riqueza, e encontraram Herodes esperando na entrada, e pedindo a eles, então, que quando encontrassem o menino, o avisassem. Eles não deram resposta, encontraram o menino, deram os presentes, ouro, incenso e mirra, receberam dos pais do menino uma pedrinha, que parecia ser muito especial, e voltaram. Ao retornarem, em vez de passar no castelo de Herodes, foram direto. No meio do caminho, em vez de colocarem suas roupas de viagem para camuflar a roupa rica dos reis magos, resolveram ir como estavam, como reis. E assim avançaram pelo deserto. No meio do caminho, um grupo de ladrões interpela os três reis magos. O guia fica enlouquecido, não sabe o que fazer. Está com medo daquele grupo, que parece muito perigoso. Os três reis magos, então, desenrolam o turbante de suas coroas e seguem adiante. Um dos ladrões grita, "Parem!", mas eles não param. E o brilho de suas coroas faz com que todos sintam medo. E eles continuam a viagem. Em determinado momento, encontram uma caravana de mercadores, de comerciantes, cujo chefe é Ben Alem. Este interpela os três reis magos e oferece a eles tudo o que eles quiserem. Qualquer coisa, tapete caro, joias, o que eles desejarem. Mas Gaspar, Melchior e Baltazar não têm interesse naquilo. Dizem que já têm o bastante, que já encontraram riqueza suficiente. Ben Alem pergunta, como assim encontraram riqueza suficiente? Que joias são essas? Onde está esse tesouro? Ficou interessado o comerciante. Os reis respondem que a riqueza está numa criança que encontraram lá na Palestina. O comerciante fica intrigado, mas os reis magos seguem viagem. Chegam, então, na sua terra natal. Os três eram reis, porque possuíam 3 regiões próximas, com fronteiras não bem definidas. Vão direto encontrar Simão, o oráculo, e chegam até ele e dizem, encontramos o menino. E Simão diz, sim, eu sei. E a pedrinha que foi dada a vocês? O que houve com ela? E Gaspar respondeu, durante vários dias transportei aquela pedrinha comigo, mas em determinado momento toquei-a. E ao pensar que ela não tinha nenhum valor, joguei num poço seco, e ele se encheu de luz. Então percebi que provavelmente aquela pedrinha tinha um significado que eu não conseguia alcançar. Simão, o oráculo, então responde, o significado é simples. Assim como a pedra é firme, firme deverá ser a fé que dele recebestes. Eles então passam a conversar com Simão, o oráculo, a respeito do primeiro encontro que tiveram.
Gaspar, Melchior e Baltazar haviam procurado o oráculo para resolver suas questões de fronteira. Estavam eles para iniciar uma guerra, porque, afinal de contas, precisavam resolver as questões entre as terras, entre o seu povo. Mas, quando chegaram até Simão, algum tempo antes, ele mostrou uma estrela que brilhava forte no céu. Simão disse a eles para que seguissem aquela estrela e que encontrariam com ela o rei, o grande rei, que seria maior do que qualquer riqueza, do que qualquer terra que eles pudessem imaginar. Eles seguiram o conselho, então, do oráculo. Seguiram aquela estrela, conhecida como Estrela de Belém. Depois do encontro com o menino, ao retornarem, foi quando perceberam que eles estavam destituídos de qualquer medo e de qualquer desejo de riquezas, terras ou qualquer coisa, porque eles estavam imbuídos de fé, confiança, coragem, esperança. Eles haviam recebido do menino o esclarecimento que necessitavam. Pega um livro, relaxa o corpinho e até amanhã. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.